O prédio onde está sediada hoje a Fundação Cultural de Blumenau se chamava Palácio da Justiça e já abrigou a Prefeitura Municipal, o Fórum e também foi residência do fundador da cidade, Dr. Blumenau. E é sobre esse prédio e um pouquinho da sua história que vamos falar hoje no TVL Cultura. Em nosso TVL Cultura de hoje, vamos falar um pouco sobre a Fundação Cultural. Tivemos um especial sobre a Fundação Cultural e o prédio, da reforma, da história, da administração, um prédio que já serviu de prefeitura, também de fórum e também foi residência do fundador da cidade, Dr. Blumenau. E quem vai nos contar sobre tudo isso é nossa querida Sueli Petri, historiadora aqui da cidade. Olá, Sueli, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar participando deste programa e falar um pouco da Fundação Cultural de Blumenau, da sua história, desse complexo que faz parte da cidade e que somente na década de 50 a municipalidade passa a interagir com a comunidade. Até então, os eventos culturais, tudo que acontecia em Blumenau era realizado no Teatro Carlos Gomes ou pela Sociedade de Atiradores, enfim. E por que somente a partir dos anos 50? O ano de 1950 é um marco da celebração dos 100 anos de Blumenau. E nessa oportunidade foram realizadas exposições, palestras, uma série de eventos que mexeu com a cidade, publicações, enfim. E terminado esse momento do mês de setembro, que foi bastante intenso ao longo do ano de 50, houve um vazio cultural. E a cidade sentiu essa necessidade. Reuniu-se então um grupo de lideranças de Blumenau, Frederico Killian, seu Ingo Ehring e uma série de outras pessoas, seu Ercílio Deck, o padre Emendorf, Edith Gärtner. E essas pessoas decidem fundar então uma sociedade de amigos de Blumenau. E essa sociedade de amigos de Blumenau recebeu uma residência que fica entre o Museu da Família Colonial, hoje, né? E o atual Arquivo e Biblioteca Pública. E nessa residência, que havia sido propriedade e moradia de um dos irmãos de Edith Gärtner, o Erich Gärtner, serviu então de base dessa sociedade de amigos. E essa sociedade de amigos fundou uma outra instituição que tinha um projeto enorme, que era a Casa Dr. Blumenau. E esse projeto enorme, ele estava tão bem fundamentado por estas lideranças, que nós temos projetos arquitetônicos de uma arquitetura moderníssima, onde se faria uma galeria de arte, a biblioteca, arquivo, museus. Para a época, pelo estilo arquitetônico, era realmente fantástico. Ao longo dos anos, várias sedes foram programadas e essa primeira foi feita por Hans Bross. E dessa forma, a cultura em Blumenau, então, com a Casa Dr. Blumenau, administrada por essa sociedade de amigos, ela nasce em 1952, através de um decreto de lei municipal. Na época, quem iniciou em 51 ainda era prefeito neste momento, o Frederico Guilherme Busch, logo assume Ercílio Deck e ele também dá continuidade a esse projeto. E essa Casa Dr. Blumenau passa então a gerenciar as atividades culturais. Em 1962, nasce, então, o prédio específico para a Biblioteca Fritz Miller. E o primeiro diretor é José Ferreira da Silva, que lá na década dos anos 30 havia sido prefeito de Blumenau. Ele era uma liderança cultural na cidade, depois se afastou de Blumenau, retorna a chamado de Ercílio Deck para gerenciar a Biblioteca Pública. Isto aconteceu
o nascimento da Biblioteca Pública em 1952, dentro desta Casa Dr. Blumenau. Então, hoje a Biblioteca Pública ela está completando 65 anos. Junto com essa Biblioteca Pública, nós temos também, em 10 anos depois, o prédio da biblioteca que passa a ser gerenciada pela municipalidade através de Ferreira da Silva. Os eventos de Blumenau passam agora a acontecer dentro da Biblioteca Pública. A Fundação Cultural no prédio sede que nós temos hoje era o Paço Municipal. Os eventos vinham acontecendo aqui. E todos lançamentos de livros, exposições, a primeira Bienal Fotográfica, tudo acontecia dentro da Biblioteca Pública. Então nós temos a efervescência cultural de Blumenau assumida agora pela municipalidade através da Biblioteca Pública. E assim ela foi desenvolvendo as suas ações. O prédio da atual Fundação Cultural de Blumenau, ele passa a ser uma instituição gerenciada pela Fundação a partir do momento que sai do Paço Municipal a transferência da Prefeitura para o novo prédio. Mas essa história, ela se inicia lá no século XIX, esse prédio já tem 3 versões. Ele começa em 1875, quando ele é efetivamente inaugurado, mas a sua construção iniciou-se em 72. O projetista foi Henrique Kroberger. É uma edificação para a época suntuosa, diferente dessa nova arquitetura que temos hoje. Era um prédio mais ou menos nessa altura que temos agora, por causa das cheias da cidade. Havia uma preocupação na época em edificar os prédios acima de 13 metros. Isso era a norma, e já na época. E a nossa casa da administração, sede da colônia, obedecia a essas normas. Então essa escadaria que nós temos aqui já é o começo, né, desse projeto que nós temos hoje. Então esse prédio, dentro desse seu contexto histórico, ele foi também moradia do Dr. Blumenau por um período curto, porém, com as cheias de 1880, ele perdeu a sua residência, a família já estava se voltando para a Alemanha, e ele então residiu durante 2 anos nesse prédio. Chegamos até 1917, Dr. Blumenau já não estava mais na nossa cidade, ele juntamente com a família, e no governo de Paulo Zimmermann se faz a primeira alteração do prédio original. Ampliou-se a parte de trás e criou-se novos espaços, e esse prédio, à medida que a cidade vinha crescendo, já não comportava mais as exigências da cidade. E em 1939, um pouquinho antes, quando assume o Ferreira da Silva, ele então, com promessas e recursos do governo do Estado, consegue então ampliar e reformular. Então nós estamos na terceira já quase mudança, e Ferreira da Silva dá uma conotação a essa arquitetura da prefeitura, da primitiva, totalmente diferente. O que existe realmente da antiga arquitetura do prédio de 1875 é este lugar onde nós estamos. Nós temos aqui na base, na galeria embaixo, onde as paredes são grossas, percebe-se nitidamente pelos seus tijolos, então existe esse vestígio daquele momento do século XIX. E esse espaço que foi ampliado, a preocupação da época era harmonizar o centro histórico com a área verde do Horto, onde nós temos esse cinturão da história da cidade. E nessa ampliação, como havia essa participação do governo do Estado, foi então ampliado, uma área destinada ao Fórum de Blumenau.
Então, toda a parte jurídica da Justiça de Blumenau estava anexada também a esse prédio. E assim foi atendendo às demandas da cidade, e em 1958, infelizmente, nós tivemos uma grande perda no acervo documental, na parte da memória documental de Blumenau, que foi o incêndio do arquivo da cidade e do fórum. Uma documentação de grande valia do século XIX, de 1850, até anteriormente também, nós perdemos, ficando apenas algumas 4 atas, que estão bastante fragilizadas, da Câmara de Vereadores. E dessa forma, durante 20 anos após o incêndio, ficou-se aguardando uma tomada de atitude em relação ao que fazer com aquela parte que estava perdida. Então, reutilizou-se ela de uma forma bastante diferenciada do que era a arquitetura de 39, e em 2000, quando celebrou-se os 150 anos de Blumenau, já se estava fazendo todo um trabalho para que se revitalizasse esse espaço, reconstruindo, não restaurando, reconstruindo a parte que estava queimada a partir de 1958. Então, começa-se a fazer essa restauração, porém, internamente os espaços foram adequados dentro de uma modernidade para abrigar a Galeria Municipal de Artes e também a parte de um anfiteatro, e dessa forma poder atender a comunidade dentro do setor cultural. Então, depois dessa restauração ou reconstrução, a maior reforma, digamos assim, é agora? É agora, passado 17 anos, nós temos agora a reforma do telhado, que por um longo tempo estava aguardando, o que impossibilitou em vários anos atender com maior qualidade aos usuários, aos frequentadores da Fundação, e, consequentemente, com essa reforma, nós estamos proporcionando à comunidade cultural um espaço de conforto, um espaço digno de mostrarmos e realizarmos as nossas ações culturais dentro da Fundação, que é o espaço de todos nós, de todos os cidadãos que aqui vivem nessa cidade. E a Fundação Cultural tem essa missão, de proporcionar o lazer, o entretenimento dentro da cultura de Blumenau. Muito obrigada, Sueli, por compartilhar um pouquinho da sua sabedoria, do seu conhecimento conosco. Eu que agradeço. E pela sua disponibilidade também aqui no TVL Cultura. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais da história e da restauração aqui da Fundação Cultural, do prédio da Fundação, que, como a Sueli colocou agora, contando um pouquinho da história para nós, colaborou e muito com a cidade de Blumenau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
dando continuidade à história do prédio da Fundação Cultural, a esse programa TVL Cultura especial Fundação Cultural. Agora vamos falar com o presidente Rodrigo Ramos, que acompanhou toda a reforma, a restauração desde o ano passado, quando iniciou em agosto. Olá, presidente. Olá, obrigado pelo convite. Realmente foi uma honra, né, participar desse momento histórico para a cidade e, em particular, para a Fundação Cultural de Blumenau, né? A gente já teve uma pequena aula de história com a professora Sueli, né, contando da importância desse prédio para o Vale do Itajaí, né, e para Santa Catarina. É um prédio tombado, né, com patrimônio do Estado. E a reforma, como a professora Sueli falou, veio em uma hora de muita necessidade, né, porque já há muito tempo precisava de uma reforma e restauro geral nesse telhado. São mais de 1.500 metros quadrados e o convênio foi assinado, a obra efetivamente começou no mês de agosto, com uma previsão inicial de 6 meses, mas podendo ser prorrogado em função de ser uma obra de grande porte e de ser uma obra a céu aberto. Então, como a gente dependia da previsão, né, do tempo, muitas vezes, durante o decorrer do dia, os profissionais subiam, começavam a trabalhar na parte do telhado e durante o dia precisava fechar tudo rapidamente ou tapar parcialmente e descer por causa das chuvas. Em função, esse foi o único atraso na obra, foi a função climática que fez com que se estendesse um pouquinho mais, mas se tinha já essa perspectiva, né? Então a gente fez 3 previsões e todas elas se cumpriram. Inicialmente a primeira era ter uma parcial até de 70% em fevereiro, depois em abril de 80%, 90%, mas aí como veio o período da chuva também, daí a gente teve que finalizar agora no mês de julho. Mas é uma obra muito importante porque não se mexia, não foi só mexido e arrumado a parte de telha. Quando se fala telhado, pensa que é só telha, a parte estrutural, e não foi isso, né? Toda a parte do madeirame, da própria estrutura que segura o prédio, as estruturas ainda do século XIX, muitas delas que ainda foram averiguadas com relação à ação do tempo, cupim, umidade, isso tudo foi revisto, uma equipe de arquitetos, engenheiros, arquitetos do IFAM que acompanharam todas as medições da obra, se fizeram presentes aqui, né, analisando e avaliando, e muitas das coisas, das novidades, digamos assim, dessa obra, apareceram no decorrer da execução do projeto. Então, muitas vezes teve que ser adaptado ou revisto algumas das ações até então previstas, porque parte do telhado se tinha acesso, mas a parte do prédio antigo, do incêndio, não se tinha acesso total, né? E a partir do momento que se começou a entrar e avançar, foram descobrindo algumas novidades, digamos assim, que não estavam no projeto, como foi o caso de uma das estruturas do prédio do período do incêndio, né, de 58, que já estava separado da estrutura, mas permaneceu lá. E por uma decisão até histórica desse contexto, que o incêndio fez parte da história desse prédio, se por bem chegou a um consenso de preservá-lo próximo da localização onde está, e assim que for possível que a gente conseguir avançar com a segunda etapa desse projeto de reforma e restauro, é de mantê-lo lá com uma identificação, com uma iluminação, né, contando a história desse material. O projeto, Laide, ele envolve várias etapas. Nós estamos agora finalizando a etapa 1, que é a reforma geral e restauro do telhado. Reforma porque a gente tem um prédio que foi reconstruído, restauro que é um prédio do bem tombado, né? Então, nas outras etapas estão incluídos os projetos como a colocação do assoalho nessa parte onde não existia, para que a gente possa utilizar também como um espaço cultural ou como um espaço para deliberação de associações, enfim, para atender a própria necessidade da Fundação. As adequações dos nossos espaços dos prédios aqui, como do Auditório Carlos Jardim, que já tem emendas empenhadas pelo próprio vereador Silvio Zimmermann, conseguiu viabilizar com recursos federais para que a gente possa continuar a obra. Reforma no Auditório Edith Gertner e as melhorias nas adaptações gerais aqui dentro da estrutura interna para poder melhor receber a programação cultural e atender as demandas que a sociedade nos procura. Fora isso, o projeto deve seguir caminhando
para o espaço do mausoléu e para os nossos museus aqui, Museu de Hábitos e Costumes, o primeiro, né, na Rua 15 de Novembro, e depois o complexo do Museu da Família Colonial, terminando na Biblioteca e Arquivo Histórico. Tem muito trabalho ainda pela frente, porque envolve vários setores. Por exemplo, a gente está na Galeria de Arte aqui, todo esse acervo teve que ser deslocado, né? São mais de 1000 obras que tem catalogadas aqui. Isso tudo precisa de um espaço para remanejá-los, agora para voltar tudo ao seu espaço atual. Então, serão em várias etapas e a gente conta com o apoio da municipalidade, com recursos próprios, mas também com investimento de recursos de convênios federal e estadual para conseguir viabilizar, mas eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir avançar bastante. Então, foi uma obra que surgiram imprevistos, mas que vai trazer aí conforto, segurança e sim, segurança, mais beleza. É um aspecto muito melhor, mais saudável, inclusive de qualidade para quem trabalha aqui dentro, para o servidor que trabalha aqui e para a classe artística que usufrui, né? Então a gente tinha problema de vazamento, goteira, chovia muito aqui dentro, né? A umidade estava com um problema muito sério e agora esses problemas foram sanados e resolvidos e a gente espera poder seguir com os próximos passos e os projetos da obra. E depois de um ano aí nessa restauração, no dia 25 deste mês, tem uma cerimônia de entrega dessa obra. Isso, nós vamos fazer a entrega oficial, a municipalidade, o prefeito vai aproveitar a instituição, né, do primeiro ano que o Paço Municipal volta a ser instalado aqui desde os anos 80, e durante a programação da Semana da Língua Alemã, que inicia no dia 21, aqui segue até o dia 31 de julho. E daí, no dia 25 de manhã, às 8 horas da manhã, nós teremos uma solenidade aqui nesse espaço, aqui na Fundação Cultural, onde a gente vai fazer uma homenagem também às pessoas que estiverem envolvidas diretamente com o projeto. Elas vão receber uma telha de lembrança do prédio. Algumas das telhas foram removidas e outras foram higienizadas e as que estavam em boa situação foram reaproveitadas para continuar fazendo parte da história, né? Então, o material foi para a reserva técnica, inclusive para a nossa salvaguarda, mas algumas pessoas que se empenharam tiveram uma colaboração efetiva e também os ex-prefeitos que ainda despacharam aqui neste prédio receberão uma telha de lembrança desse período tão importante que foi essa reforma, né, para esse prédio tão significativo para o estado de Santa Catarina. Então, é uma maneira de agradecer aos representantes da comunidade que acompanharam esse processo, né, de uma maneira simbólica, muito pertinente, porque é a reforma do telhado, então a gente vai entregar uma telha dessa. E essas telhas que foram retiradas, algumas são do início do século XX, tem telhas ali de 1912, 1913, de 1920, mas algumas dessas telhas também permaneceram lá, as que estavam em bom estado, né? Então, no decorrer da obra, eles foram verificando esse tipo de situação também, que bom que foi conseguido ser preservada muita coisa, né? Material bom. Material em bom estado ainda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Imagina. pelas informações aqui para o TVL Cultura. Obrigado, o espaço que a TVL sempre proporciona, acompanhando a programação cultural do município. Aproveito para convidar a comunidade no próximo dia 25 de julho, às 8 horas da manhã, aqui na Fundação Cultural, faremos a entrega da reforma geral e do restauro do telhado da Fundação Cultural de Blumenau, um projeto que teve uma parceria muito grande de toda a sociedade, um envolvimento acompanhado e fiscalizado, inclusive pelo Conselho Municipal de Cultura. E queria também aproveitar aqui de público na TVL e fazer um agradecimento especial ao vereador Silvio Zimmermann, que foi presidente que me antecedeu aqui nessa casa e que, por iniciativa dele, esse projeto conseguiu sair do papel depois de 17 anos. Então, também ao Silvio, os meus agradecimentos, né, em nome de toda a comunidade de Blumenau. Obrigado pela oportunidade, Laide. A gente aqui agradece. Então, também fica o convite para quem quiser participar da cerimônia de entrega da restauração no dia 25 de julho. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Dando continuidade à história da Fundação Cultural, agora eu recebo o vereador Silvio Zimmermann, que também foi presidente da Fundação Cultural no período de 2013 a 2016. E vai nos contar um pouquinho durante o período da sua presidência aqui e um pouquinho também da história desse prédio e a luta para conseguir recursos para restauração. Tudo bem, vereador? Tudo bom? É um prazer poder participar novamente do TVL Cultura. Eu tive a oportunidade rara para poucas pessoas, que foi a oportunidade de presidir a Fundação Cultural de Blumenau, uma instituição cultural talvez seja mais antiga do estado de Santa Catarina, uma instituição muito atuante e que funciona nesse prédio belíssimo. E eu acredito que é o prédio mais antigo da cidade de Blumenau. Ele foi construído em 1875 pelo próprio fundador, pelo doutor Blumenau, e serviu então de sede para a vila, antes de ser sede do município. E depois serviu como Câmara de Vereadores também, a partir do momento em que houve a fundação da cidade, né, a emancipação política da cidade de Blumenau, e passou por momentos históricos. Então, além de hoje ser um centro cultural, ela foi centro político, administrativo de Blumenau, da cidade de Blumenau, por um século. Isso é muito importante. Essa casa tem uma história muito grande na cidade de Blumenau. E quando eu assumi a presidência da Fundação Cultural, em janeiro de 2013, a principal demanda de todas, o que a sociedade pedia, o que os artistas pediam, aquelas pessoas que usufruem desse prédio aqui, aquelas pessoas que trabalham aqui, aqueles que vêm apresentar a sua obra, sejam atores de teatro, artistas plásticos, a grande demanda da sociedade era que o telhado fosse restaurado. E a imprensa noticiou durante muitas vezes os problemas aqui do prédio da Fundação Cultural, fundamentalmente das infiltrações e da chuva que ocorria dentro do prédio da Fundação Cultural e, fundamentalmente, ela atrapalhava toda e qualquer apresentação no nosso anfiteatro. Então, era impossível prever se uma peça de teatro, alguma apresentação musical ou mesmo um evento, uma reunião, iria começar e finalizar em dia de chuva. Era uma preocupação muito grande, gerava uma tensão muito grande. Então, o meu primeiro esforço, além de fazer uma pauta cultural extensa, né, diversificada, contendo todas as linguagens culturais, e em todos os bairros da cidade, isso nós conseguimos fazer, o meu principal esforço, além disso, de fortalecer a pauta cultural da cidade, foi ir atrás de recursos para restaurar o telhado da Fundação Cultural e depois esse prédio histórico que é um ícone da nossa cidade. Uma das principais demandas, então, quando o senhor assumiu, era a restauração do prédio. E agora está ficando muito bonito. Mas nos conta um pouquinho a respeito dos principais destaques aí desses anos que o senhor presidiu aqui. Em breve será entregue à comunidade, haverá uma cerimônia pública para inaugurar, né, essa obra, para mostrar à sociedade mais uma vez a beleza desse prédio e sem problema de infraestrutura, sem problema de ter chuva. Imagina que no dia da inauguração, da reconstrução da ala direita do prédio, a ala direita de quem o vê da frente, choveu em cima do palco com todas as autoridades. Isso foi no ano 2000. E para contextualizar de forma histórica, o prédio foi construído, a parte mais antiga foi construída em 1875. Em 1917 ou 18, há 100 anos exatamente, passou por uma reforma, onde se ampliou o prédio. Em 1939 se criou a ala direita,
foi o prefeito José Ferreira da Silva, em 1939, e em 1919 o Paulo Zimmermann. Em 1958 houve um grande incêndio, que foi lamentável, que se perdeu grande parte do acervo histórico da cidade de Blumenau, que estava naquele prédio, e ficou então em ruínas, né, de 1958 até 2000. E daí foi construído, claro, atitude louvável, elogiável, e nós devemos ter a gratidão por aqueles que o fizeram. Mas, todavia, todos os processos públicos são complexos, as licitações são complexas, e a empresa que construiu deixou muitas falhas, o que é um pecado mesmo, e deixou esses problemas estruturais difíceis de ser resolvidos. E a parte mais antiga, então, aguardava há 70 anos por uma obra no telhado. A parte nova há 17 anos, há 13 anos, quando eu assumi a presidência da Fundação Cultural, e a antiga há quase 70 anos. Então havia já um projeto no Ministério da Cultura, apresentado ao IFAM, ao Fundo Nacional de Cultura, para o restauro do telhado, que já havia sido negado. Então, para não começar do zero, eu revitalizei no Ministério da Cultura aquele projeto, já na primeira semana de janeiro de 2013, na primeira semana que eu assumi aqui. E olha a curiosidade, havia uma secretária executiva do Ministério, que é catarinense, e eu havia trabalhado com a mãe dela. Eu liguei num domingo à noite para a casa dela e falei, olha, eu preciso do seu apoio, preciso que interceda junto à sua filha para que ela nos ajude no Ministério da Cultura a conseguir esse dinheiro para o restauro de uma obra tão importante, né, para Blumenau, que é o restauro do prédio da Fundação Cultural. Então ela intercedeu naquele momento, eu pedi apoio também ao senador Paulo Bauer, e ele foi direto, fez uma reunião com a ministra da Cultura naquele momento. Houve então desarquivamento daquele projeto, voltou a tramitar e foi aprovado, se eu não me engano, já na terceira semana de janeiro de 2013. Então, em menos de um mês da minha presidência, eu já havia conseguido a aprovação do projeto e logo em seguida a publicação no Diário Oficial da União. No decorrer do ano, né, acho que foi em outubro de 2013, o Ministério da Cultura pediu que a Prefeitura de Blumenau depositasse uma contrapartida de aproximadamente R$100 mil. Então, a Fundação fez, né, o governo de Blumenau fez prontamente esse depósito e logo depois o Ministério da Cultura aportou R$350 mil. Então, tínhamos naquele momento R$450 mil para o restauro de 1.500 metros quadrados de telhado, e a partir do restauro do telhado se podiam fazer outras obras, de saneamento das infiltrações, de pintura, de investimento nas salas do Museu de Arte de Blumenau e em toda a estrutura administrativa também. Aí nós procedemos com o dinheiro, com as aprovações, procedemos para a licitação. E, concomitantemente, pedimos a autorização da Fundação Catarinense de Cultura, que é o órgão responsável pelo tombamento. Então, esse prédio aqui é tombado pelo Estado de Santa Catarina, pela Fundação Catarinense de Cultura, e para fazer o restauro do telhado precisávamos da aprovação daquele órgão estadual. A licitação já andando, chegou o embargo da licitação pela Fundação Catarinense de Cultura. E eles apontaram alguns critérios, entre eles, assim, o que me pareceu injusto, é que eles diziam que o telhado ainda não tinha tombado completamente, por isso a gente não podia mexer no patrimônio histórico. Tinha que deixar cair, então. E foi minha interpretação, e eu achei completamente injusto. Mas eles pediram, então, um novo projeto arquitetônico feito por um restaurador, um arquiteto que tivesse uma especialização em área de estrutura de telhado, e nós fizemos, então, todo o projeto novamente, e isso levou mais de um ano, até que fosse todo medido, ver quais madeiras poderiam ser reutilizadas, quais telhas poderiam ser reutilizadas. Isso levou mais de um ano. Fizemos o projeto hidrossanitário. O que é isso? Então, né, para quem é da área da cultura, ou um administrador, eu sou um administrador, né, tive que entender
que ao mexer no telhado eu tinha que ter projetos complementares de energia elétrica e um deles era o hidrossanitário. Para que isso foi muito importante, na verdade. O primeiro projeto não contemplava e então tenho que reconhecer também a importância disso. Que todas as calhas, aquelas onde cai a chuva do telhado, tivessem, né, uma nova estrutura. E eles tinham que estar bem apontado isso no projeto, onde é que ia cair água. E a partir daí nós fizemos outro projeto também, de escoamento de toda essa água para a rede pluvial. E percebemos que não havia isso na reforma, na reconstrução do ano 2000 e muito menos na obra inicial de 1875. Então foi feita uma obra muito grande que as pessoas não percebem porque está enterrada também. Todo o sistema de escoamento de água das calhas, então ele passa por caixas de contenção até chegar na rede pluvial de água de Blumenau. Então isso foi um trabalho muito grande, fizemos outras obras estruturais para começar o restauro do telhado. Então, depois disso, né, dos novos projetos feitos, começamos novamente a fazer a licitação dessa obra. O senhor é um entusiasta, né, e um apoiador da cultura. E é importante até todo esse esclarecimento para a comunidade, que, como o senhor falou, tem algumas obras que estão escondidas. Continuando apoiando a cultura, o senhor também agora, como vereador, intermediou 2 emendas parlamentares para ajudar ainda mais a Fundação Cultural. Nos fala um pouquinho disso também. Nosso tempo é curto, mas vamos tentar. Você tocou num ponto importante. Eu sou entusiasta da educação e eu acho que o país vai tão bem quanto vai a educação. Não podemos dissociar educação de desenvolvimento econômico, de civilidade, de todo e qualquer índice de desenvolvimento humano, ele começa pela educação. Eu tenho a convicção, e aí sim entra o meu entusiasmo de acreditar que a cultura é parte importante do processo de educação. É uma parte muito importante do processo de desenvolvimento humano, da civilidade. Quanto mais educação e cultura tiver o povo, melhor será o país. Então eu tenho usado o meu mandato para privilegiar de forma bastante intensa a área cultural da cidade, que já tem destaque estadual, nacional e internacional. O maior difusor de cultura do Vale do Itajaí certamente é a cidade de Blumenau. Um dos maiores difusores de cultura do estado de Santa Catarina é Blumenau. A Fundação Cultural edita a revista Blumenau em Cadernos, uma revista com 60 anos de publicação ininterrupta, talvez seja a revista mais antiga do Brasil. O Museu de Arte de Blumenau tem 40 anos de atuação revelando diversos nomes para a arte do estado de Santa Catarina e uma pauta diversificada de cultura atingindo a todos os públicos. E Blumenau ainda tem uma rede de museus que é o maior número de museus per capita do estado de Santa Catarina está em Blumenau. Então nós temos que valorizar, prestigiar e incentivar. E para fazer isso, então, eu tenho intermediado, junto com os nossos representantes federais e estaduais, emendas parlamentares, né? Isso trará recursos para a Fundação Cultural e eu já tive a oportunidade de conseguir 2 emendas parlamentares, cada uma no montante de R$250 mil, com o senador Dalírio Weber, que vem ao encontro aí dos meus pedidos, das demandas da sociedade de Blumenau, para que essa fundação seja cada vez mais atuante, mais bonita e continue representando, né, sendo esse ícone para a cidade de Blumenau. Ok, vereador. Muito obrigada pelo esclarecimento, também por nos contar um pouquinho dessa história da Fundação Cultural que muitos, com certeza, não sabiam. Obrigada pela disponibilidade aqui para o TVL Cultura. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós ficamos por aqui. Espero vocês no próximo programa. Obrigada pela audiência. Desde já agradecemos à Fundação Cultural pelo apoio, por nos ceder o espaço. Fiquem todos com Deus.